Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na série. Esse é o 8º episódio. E não é nenhuma aula de teologia ou um sermão super elaborado. O que eu quero ter com você é uma conversa sincera e pastoral nesse vídeo. Talvez de todos os vídeos, esse seja o mais pastoral de todos, onde eu quero falar sobre fé, dúvidas e sofrimento. Existe uma série de pensamentos que circulam nas igrejas e que não estão escritos em nenhum livro de teologia, não são ensinados em seminários, mas eles estão presentes quase que em todo culto, em reuniões de oração, em testemunhos. E alguns desses pensamentos eu quero só citar para você ver como isso ele está meio que presente de forma escondida. Por exemplo, pensamentos do tipo, a fé de verdade não duvida. A gente às vezes pensa isso, que uma fé verdadeira ela não tem dúvidas, quando não é bem assim. Ou pensamentos do tipo, o cristão que é de fato maduro, ele não sofre abalos. A gente às vezes pensa isso também, mas também não é bem assim. Ou, se você está questionando, então é porque existe algo de errado com você. A grande verdade é que a Bíblia ela não sustenta nenhum desses 3 pensamentos que eu acabei de pontuar aqui, por exemplo. E o meu objetivo hoje é desconstruir isso com você por meio da Bíblia, da história da igreja e até um pouco com a minha própria experiência. Porque a fé cristã, ela não é imune à dúvida, ela não é imune ao sofrimento. Mas, na verdade, maturidade espiritual é suportar e sustentar, inclusive, perguntas difíceis sem fugir delas, por mais que elas sejam difíceis. Não tem a ver com não perguntar, mas tem a ver com sustentá-las apesar da dificuldade. Isso sim é de fato uma fé madura, ou seja, independente do nível ou do desafio da pergunta que surgir ou do sofrimento, eu posso olhar para aquilo e eu posso sustentar ela viva sem calá-la, por mais que eu não tenha a resposta, porque existe uma fé genuína que olha para coisas que são maiores do que essas dúvidas, mesmo que eu não tenha todas as respostas. É sobre isso que eu quero falar com você no decorrer desse vídeo. A cultura evangélica contemporânea, ela tem um sério problema com dúvidas. Sabe, quando você olha para a história da igreja, você vai perceber que os grandes teólogos, grandes homens de Deus, eles não tinham problemas com dúvidas. Na verdade, as dúvidas foram as coisas que levaram esses teólogos a formular o que nós temos hoje de teologia ou pensamentos sobre Deus. A fé deles foi construída por causa e através das dúvidas. Mas hoje em dia, uma grande série de igrejas cria um ambiente onde você admitir que está questionando é quase como se fosse uma confissão de uma fraqueza espiritual. Não se pode questionar. Onde dizer eu estou sofrendo e eu não entendo o porquê soa como uma espécie de uma falta de fé. Inclusive Tomé é frequentemente mostrado dessa forma, não é? Aquele que questiona e que está errado. O resultado é que nós estamos criando uma geração de cristãos que aprendeu que performar cristianismo é suficiente. Eu posso só performar que eu tenho uma certeza de fé a partir de encontros religiosos. Que sorri dentro do culto e chora em casa, que canta que está tudo bem, mas a vida está desmoronando. E quando a crise vem, porque ela vem, seja em Eclesiastes, você vai ver isso, em Jó, Jeremias, a crise vem, ou seja, na vida do próprio Cristo no Getsemane, esses cristãos eles não têm uma estrutura para sustentar a fé, porque ela foi performática. Eles nunca aprenderam que a fé bíblica ela é sustentada apesar da tensão. A fidelidade é algo que acontece em meio à tensão. O problema, portanto, não é a dúvida. O problema é que nós nunca ensinamos os cristãos que dúvidas podem servir para bem, ou seja, é possível duvidar de forma correta. Eu tenho que ser honesto com você aqui. Houve um período na minha jornada teológica que, à medida que eu mais aprendia, mais dúvidas eu tinha ao mesmo tempo. E isso me assustou. Eu tinha a sensação de que estudar a sério teologia poderia, na verdade, acabar destruindo a minha fé do que de fato fortalecendo. No meio da teologia, existiram alguns anos escuros, obscuros na história da teologia que faz você olhar para aquilo ali e falar assim, meu Deus do céu, como é que a gente vai dizer que isso aqui tem algo a ver com Deus? Anos da teologia medieval, anos da teologia liberal, anos da teologia
da época do racionalismo, do iluminismo, das teorias críticas, e você olha para tudo aquilo aí e fala assim, gente, isso aqui está ajudando minha fé como? Porque as dúvidas que são levantadas, elas pareciam muito mais desafiar a autoridade da Bíblia, a realidade da Bíblia, do que, de fato, fazer com que você entenda a fé. Fazer com que você perceba que, na verdade, a fé é firme, forte fundamento que sustenta a vida do cristão. Mas isso pode ser traduzido em perguntas simples e acessíveis que talvez você tenha hoje, do tipo, por que é que Deus ele age de uma determinada forma no Antigo Testamento e de outra forma no Novo Testamento? Ou por que que existe sofrimento em meio a justos e esses justos não recebem uma resposta apropriada? Ou por que é que cristãos sérios eles chegam a conclusões tão distintas sobre temas que são questões centrais e por aí vai? São perguntas honestas e sérias. O que me ajudou a responder essas perguntas não foi encontrar respostas fáceis para elas. Na verdade, isso não existe. Foi descobrir que a Bíblia não foge de perguntas difíceis, não foge de exemplos complexos, não foge de desafios, mas que Deus mesmo decidiu colocar alguns personagens de forma a nos mostrar a profundidade das questões e da realidade da fé, mesmo em questões que são muito, muito, muito difíceis. E isso mudou a minha relação com a dúvida. A minha dúvida, ela deixou de ser uma inimiga da fé e ela passou a ser um processo de maturidade. Eu aprendi que em meio à dúvida, na verdade, é que está a minha fé. Quando eu descubro que eu não controlo tudo. Quando eu descubro que a fé, ela subsiste apesar da dúvida por causa de outras coisas, e que aquela dúvida ela não é capaz de definir a minha fé por mais que ela exista. Eu já descobri que eu não tenho resposta para todas as dúvidas, mas que a fé que um dia chegou no meu coração por meio da obra do Espírito Santo, ela é capaz de se sustentar firme, ficar de pé, apesar de como essas dúvidas aparecem, e tudo isso começa no próprio texto bíblico. A Bíblia é surpreendentemente honesta sobre o sofrimento e a dúvida. Muito mais honesta do que uma série de pregações que você vai encontrar Brasil afora. Você pode, por exemplo, ver os famosos Salmos de Lamentação, e eu tenho certeza que você já viu. São 150 capítulos, ou hinos que nós temos ali no livro de Salmos, enquanto 1/3 desses são de lamentação. São momentos onde o salmista ele grita, ele questiona, ele acusa, ele clama, tudo ao mesmo tempo. E Deus ele olha para aquilo ali e ele não apenas tolera esse comportamento, como ele canonizou isso. Ele transformou isso na escritura sagrada, ele colocou dentro da escritura para que eu e você leiamos. Mas deixa eu ir além, Salmos 22, que começa assim, Deus meu, por que é que me abandonaste? Esse salmo não só é canônico, não só é uma angústia, uma dúvida e um sofrimento, como ele é usado pelo próprio Cristo na cruz do Calvário, e em nenhum momento esse salmo, sendo usado tanto em Salmos 22 quanto por Cristo, ele mostra falta de fé. Cristo não teve falta de fé naquela cruz. Na verdade, essa dúvida angustiada é a mais profunda declaração de fé de alguém que olha toda a sua volta e fala bem assim, peraí, a única pessoa capaz de me responder o estado em que eu me encontro é o meu Deus. Então, Deus meu, por que que eu estou sentindo que eu estou abandonado? Por que que eu estou sentindo desamparo? Veja, é uma dúvida honesta que expressa uma fé profunda ao ponto de dizer assim, peraí, eu sei que o Senhor nunca me abandonaria, eu sei que o Senhor nunca me desampararia, a sua palavra diz, por que que eu sinto assim? Isso não é falta de fé. Isso é uma expressão profunda de fé. Veja, por exemplo, Jó. Jó é talvez o texto mais radical da Escritura Sagrada sobre sofrimento. E o que é impressionante não é a resposta que Deus dá no final desse livro, por mais incrível e maravilhosa que ela seja. Jó, por acaso, onde é que você estava quando eu estava colocando as estrelas no céu? Na verdade, o que é mais impressionante é que Deus diz que Jó falou o que era reto o tempo todo. Enquanto os amigos dele que defenderam uma teologia fácil, do tipo assim, Jó, isso aí está acontecendo porque você pecou. Isso aí está acontecendo porque houve desvios, tem alguma coisa que você fez que provocou isso. Jó falou, não fiz. Jó não estava defendendo uma teologia fácil, não. Ele estava defendendo uma teologia difícil. Eu não fiz nada e essas coisas estão acontecendo. Os amigos explicam, e no fim das contas,
Deus ficou do lado de quem questionou, não do lado de quem trouxe respostas simples, acessíveis, plausíveis e fáceis. Porque por mais simples e acessíveis que fossem, elas estavam erradas. Jó estava sofrendo sendo reto e justo perante Deus. Veja Jeremias. Jeremias, ele ficou conhecido como o profeta chorão. A gente tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Jeremias chegou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, em Jeremias 20:14. Isso está dentro da Bíblia. Eu amaldiçoo o dia em que eu nasci. Isso é palavra de Deus. Um profeta numa crise existencial tão profunda que diz assim: Deus, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, e Deus não o repreende. E Deus não o abandona. Tomé ficou marcado na história da igreja, na história das igrejas, por causa de uma suposta incredulidade. Talvez você até já ouviu alguém falando assim: mas é um crente Tomé que duvida de tudo. Mas se você prestar atenção em João 20, primeiro, Jesus não tem nenhum problema com a dúvida de Tomé. Segundo, Jesus aparece justamente para sanar a dúvida de Tomé, porque Jesus não tem problema com isso. Terceiro, a dúvida de Tomé não é sobre a obra de Cristo, mas é sobre a experiência dos discípulos. Jesus aparece para os discípulos, Tomé não está presente. E aí eles chegam para Tomé e contam para Tomé: olha, Jesus apareceu para a gente. E aí Tomé diz assim: eu não acredito. Eu só acredito se eu ver ele e tocar as suas feridas, tocar os seus machucados. Então eu vou crer que o que vocês viram era Jesus Cristo. E aí o texto vai narrar que Jesus ele atravessa uma parede concreta, aparece no meio dos discípulos 7 dias depois, simplesmente com uma fala: Tomé, aqui estão minhas mãos, toque e creia. E aí Tomé toca e crê. E aí ele responde assim: Senhor meu e Deus meu. Ele não é repreendido por isso em nenhum momento, porque Tomé não estava com crise de fé. Tomé estava com uma dúvida com relação à experiência dos discípulos. E para que isso fique mais claro ainda, volte a alguns capítulos na sua Bíblia e você vai perceber, inclusive, que a fé de Tomé ela era tão sólida que ele é o primeiro homem entre os discípulos a dizer assim: eu morreria por Cristo. É o primeiro a se decretar mártir por causa da obra de Cristo devido ao tamanho da sua fé. Volte para João, capítulo 11, verso 16, um momento onde Jesus ele começa a ser perseguido por causa da quantidade de sinais e maravilhas que ele faz. E existe uma certa apreensão se Jesus deveria voltar para a Judéia ou não, porque ele poderia ser preso e morto. Tomé, vendo que Jesus não vai retroceder e que vai voltar para a Judéia, e todos os outros discípulos aparentemente apavorados, ele levanta a mão no meio e fala bem assim: Jesus, se o senhor vai lá e o senhor vai morrer porque eles vão te matar, então eu quero morrer com você. Então nós iremos e morreremos com você. Aonde isso é uma crise de fé? Isso não é uma crise de fé. Porque a fé não tem problema com dúvidas. Tomé teve uma dúvida, mas isso não era crise de fé de Tomé. E isso acontece com uma série de personagens da Escritura Sagrada. O padrão bíblico não é uma fé sem perguntas, mas é uma fé que faz perguntas e permanece em relação com Deus, mesmo com as perguntas. E aqui é importante fazer uma distinção que a pregação popular, ela raramente faz. Dúvida não é a mesma coisa que descrença. A descrença, ela é uma postura de rejeição. É quando alguém diz não às revelações, à verdade bíblica, que são indiscutíveis, de forma aberta e deliberada. Não, eu não quero, eu não concordo, eu não posso, eu não quero aceitar, eu discordo, a minha opinião é essa. Isso é descrença. A dúvida é uma postura de tensão, é quando eu estou entre o que se crê e o que não se entende. Eu creio, mas eu não entendo. E eu não consigo resolver essa tensão com facilidade. Isso é uma dúvida. Inclusive, um famoso teólogo chamado Paul Tillich, ele disse que a dúvida não é o oposto de fé. Ela é um elemento interno da fé. E eu explico isso. Fé sem a possibilidade de dúvida não seria fé, seria certeza matemática. Você tem fé porque no fundo existe uma dúvida e eu preciso crer em uma resposta. Não é 2 mais 2 igual a 4. Uma certeza matemática, ela não precisa de fé, ela não precisa de confiança. Ela não é uma dúvida, ela é uma certeza. O que Deus pede para nós não é que você tenha todas as respostas da sua vida e nem que você saiba todas as respostas da humanidade. É que você confie nele dentro das perguntas que você ainda não tem respostas. Isso é fé. Isso é uma fé adulta. Isso é uma fé madura. É diferente de uma fé infantil que precisa de uma certeza para funcionar e que desmorona quando a certeza não vem. Então, como a gente resolve isso na prática? Eu falei que esse vídeo ele seria prático e pastoral. Como é que
A gente sustenta uma fé quando o sofrimento é real ou quando as perguntas elas são tão difíceis que elas não têm respostas. Elas não têm nenhuma resposta fácil, elas não têm nenhuma resposta que eu consiga imaginar. Eu quero te dar 4 pontos práticos para isso. Primeiro, dê nome à dúvida em vez de silenciá-la. Tá? Isso aqui é essencial. É isso que os salmos fazem, os salmos de lamento. Escreva, ore, fale, pergunte, fale com alguém de confiança. Quando a dúvida ela não é nomeada, quando você não dá nome a ela, você transforma ela numa amargura, porque você cala ela dentro de você. É isso que acontece em Salmos 22. Deus meu, por que me abandonaste? Veja bem, quando a gente conhece teologia, a palavra de Deus, e a gente descobre sobre a fidelidade de Deus, a gente já sabe que Deus não abandona o homem porque ele é fiel. Então, essa dúvida, ela não é um problema do caráter de Deus, ela é um problema meu. Eu tô com esse problema. E se eu não colocar esse nome no papel, eu não escrever, eu não gritar, eu não vivenciar isso, eu vou transformar ela numa raiz de amargura. Peraí, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Isso é o que você sente. Veja que isso é uma resposta mais fácil, num certo sentido. Tem outras dúvidas que são mais complexas, mas eu só chego nisso quando eu dou nome para isso. Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Quando eu silencio, eu transformo isso em uma raiz de amargura no meu coração. E é exatamente dúvidas silenciadas que fazem com que pessoas se afastem de Deus. Segundo, separe aquilo que você não entende daquilo que você sabe. Tá? Então, de um lado está o que eu não entendo, do outro lado está o que eu sei. Você pode não entender, por exemplo, por que determinado sofrimento aconteceu. Por que aconteceu isso? Eu não entendo por que aconteceu isso. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, você tem evidências sólidas da fidelidade de Deus em outros momentos da sua vida. Em outras circunstâncias. De um lado eu tenho uma dúvida, mas do outro lado eu tenho 10 evidências. 10 evidências claras da manifestação da fidelidade de Deus em momentos que também foram tão complicados quanto essa dúvida que eu tenho aqui desse lado. Então não deixe aquilo que você não sabe destruir aquilo que você tem certeza. Eu tenho certeza da fidelidade dele. Terceiro, fique no texto. Sabe, nos momentos de crise, a tentação que nós temos é de nos afastar da Escritura Sagrada porque ela parece distante para nós. Porque a gente está triste, ofendido, machucado, com dúvidas, e ela parece distante. Mas é exatamente nesses momentos que aqueles famosos salmos de lamentação, eles fazem sentido de uma forma que eles nunca fizeram antes. Porque eu me vejo ali. Eu vejo que a escritura, ela foi feita, ela foi escrita por pessoas em crise, para que por meio dessas pessoas que passaram por crises, ela fale com uma pessoa em crise. Eu. Então, fique no texto, não fuja dele. E quarto, permaneça na comunidade. É natural que nesse meio a gente queira sair da comunidade. Inclusive, o último vídeo foi sobre o corpo de Cristo. Uma fé, ela precisa ser comunitária antes de ser individual. Quando a sua fé está fraca, a fé da comunidade ela é capaz de te ajudar e te sustentar. É para isso que existe o corpo de Cristo. Se você não está encontrando isso na sua comunidade hoje, então talvez possa ser um problema com a comunidade local e você pode encontrar outra comunidade que talvez vai ter uma visão um pouco mais comunitária de fé e de abraço e de sustentar e te ajudar a ser sustentado em meio a essas dificuldades. Mas simplesmente se isolar não é a solução, na verdade não é solução para nada. Eu quero terminar sendo bastante direto com você. Você pode estar passando num momento de sofrimento ou de dúvida e eu não tenho uma resposta fácil para isso. Na verdade, desconfie de qualquer pessoa que tem, ninguém vem de paraíso de graça. Mas alguns anos atrás, eu escrevi uma ministração, uma pregação em Eclesiastes chamada A Torção da Nossa Porção. E eu vou colocar o link aqui nesse card, porque eu tenho certeza que essa pregação vai edificar o seu coração se você está passando por dúvidas ou sofrimento. Então clique aqui e ouça essa mensagem. O que eu tenho para você de verdade é que a Bíblia é habitada por pessoas que sofreram, que questionaram, que choraram e que permaneceram. E que em meio a tudo isso, Deus nunca os abandonou, mas Ele sempre esteve lá em meio ao processo. Ele estava lá muitas vezes, inclusive em silêncio, mas sempre presente.
Maturidade espiritual não é ter chegado a um lugar onde você não é mais abalado. Eu sou abalado, inclusive hoje. Maturidade espiritual é ter desenvolvido raízes tão profundas que, apesar do abalo, a árvore ela não é arrancada. Ela balança, ela chacoalha, ela treme, ela parece que vai quebrar, mas as raízes estão profundas. A fé que não foge de perguntas difíceis não é uma fé fraca, não. Ela é uma fé honesta. E sabe, honestidade diante de Deus sempre foi o começo de algo real. Esse é o episódio 8 da série Fé com Fundamento. Se esse conteúdo te tocou, compartilha com alguém que está passando por um momento difícil e que precisa ouvir essas palavras. Pode ser exatamente isso que essa pessoa precisa ouvir. Eu te vejo no próximo episódio. Deus te abençoe.